Pessoal, vamos dar início a mais uma sessão técnica do 14º EAT e da 11ª JASE. Nessa sessão teremos a apresentação do trabalho Sistema de Predição de Aparecimento de População de Bicudo na Lavoura de Algodão. Quem vai apresentar então é o Marcelo. Marcelo, tu tem 15 minutos. Na sequência eu volto para fazer algumas considerações sobre a tua apresentação, pode ficar bem à vontade. Ok, obrigado. Olá a todos. Então, vou dar início aqui à apresentação do sistema. Primeiro eu vou falar um pouco do bicudo, né? E depois eu vou falar do sistema, ok? Então, o bicudo, ele é um inseto que ele ataca a plantação de algodão. E aí tem uma imagem do bicudo, né? Ele tem em torno de 7 milímetros a 1 centímetro. Então, dessa fonte que está aí, da Bayer, ela fala que ele é capaz de destruir até 70% da lavoura. Conforme a fonte, ela pode ser 100%, 50%, mas o fato é que o bicudo é a principal praga que ataca o algodoeiro. E é uma praga assim, de difícil manejo. Ela não se consegue acabar com o bicudo. Então, daí o sistema feito para ele. Bom, então sobre o bicudo, né, ele começa a atacar pela borda da cultura e depois ele vai no botão floral. Então, o algodão, ele como se fosse uma flor, ela cresce e daí sai a pluma do algodão, né? Aí, quando na época da colheita, o algodão assim, fica branquinho, a plantação de algodão. Então, é nessa flor, vou chamar assim, que o bicudo acaba atacando com o tempo, né? Então, eu tenho aí na figura, no lado esquerdo, como que a flor do algodão vai crescendo. No meio tem uma flor com bicudo e à direita o bicudo mesmo, né? Então, tem aqui nessa outra imagem, o bicudo ele já no botão floral, aí ele coloca as larvas lá dentro desse botão, que ali ela vai crescer e assim a população vai crescendo também. Só que com isso vai estragando as plumas de algodão ou ela nem aparece. Então, essa população ela acaba por crescer rápido. Quando o algodão é colhido, o bicudo vai embora, vai para a mata mais próxima e espera a nova safra para ele poder atacar novamente. Então, uma parte pode morrer por causa do inseticida, né? Mas uma parte vai se refugiar em algum lugar e vai voltar depois. Então, o bicudo ele tem preferência em alimentar os botões florais, né? E aqui eu tenho uma figurinha na qual, imagine uma planta de algodão, né? Na parte média dela, onde o bicudo tem preferência em ficar. E na parte de cima é onde ele coloca os ovos. Então, ele tem a preferência dele e também coloca os ovos de forma a eclodir o mais rápido. Onde o sol pega mais, então vai favorecer ao desenvolvimento, né, tanto da planta quanto da larva que está ali se alimentando dela. E aqui eu tenho o ciclo de vida do bicudo, né? Então, vai de ovo até adulto e observo que ele vai em 40 dias, aliás, em 20 dias ele já está adulto, pronto para atacar a plantação de algodão, ok? E o manejo do bicudo, ele não é uma coisa só, eles são várias partes, né? Então, tanto na forma de plantio, a distância entre as plantas, e mais assim, colocar o inseticida em hora certa. E, então, são práticas diversas do manejo. E uma delas é a armadilha. Então, a armadilha, ela seria para você detectar que o bicudo chegou. E aí sim, você pode ir ao campo para poder tomar a decisão do que fazer lá, né? Então, eu tenho aí uma figurinha, parece uma torre, mas é uma armadilha para detectar bicudo. E dentro dessa armadilha tem um feromônio.
O bicudo é atraído pelo feromônio, né? Então, o que acontece? Vai o pragueiro. O pragueiro é aquela pessoa que vai periodicamente à plantação olhar essas armadilhas. Se lá dentro tiver um bicudo, a população que está na lavoura vai ser em torno de tipo 1.000 bicudos. Então, tem uma correlação entre os bicudos que estão na armadilha e que estão lá na plantação. E então significa que para cada bicudo na armadilha vai ter uma quantidade já que está na lavoura, né? Então, qual que é o problema dessa forma, né, de detectar bicudo? É que a pessoa não vai lá todo dia, ela vai periodicamente. Então, pode ir de 4 em 4 dias, de semana em semana. Pode ser que na hora que o cara vai lá, se ele se atrasar, o bicudo já tomou uma parte da plantação. Então, enquanto mais rápido detectar o bicudo, melhor. Então, a ideia foi automatizar essa armadilha. Então, a Live Farm foi a empresa que fez a automação dessa armadilha, né? Pela foto você pode ver que existe lá, abaixo tem um coletor solar para dar energia para o circuito, e aí tem um sensor que fica dentro da armadilha. À medida que aparece o bicudo, o sensor vai detectando ele lá, é um sensor de presença, né? Então, uma vez que você detecta o bicudo, o sistema envia para a fazenda ou propriedade rural, por internet das coisas, vou chamar assim. Então, tem rádios que transmitem do campo para a fazenda, até uma avisada assim, mesmo que irregular, de uns 5 quilômetros. Embora o produto fala que pode ir até 20, mas na prática não é assim, vai uns 5 quilômetros por 3. Então, você envia os dados que você, de tempo em tempo, né, no mesmo dia, se apareceu ou não o bicudo, ou quantos bicudos tem na armadilha, e vai mandando para a propriedade rural. E aí você já sabe, assim que chega um bicudo, você já sabe, ó, chegou em tal lugar, né, porque a armadilha é georreferenciada, então em tal lugar da plantação chegou um bicudo. Aí, como são várias armadilhas espalhadas, você faz um apanhado de onde o bicudo chegou para você ir lá no campo e poder iniciar o combate, ok? Então, isso aí é de hora em hora, ou de minuto em minuto, conforme você configurar. Bom, então aqui eu tenho uma outra figura da armadilha, né? Que é já um circuito do lado da armadilha, para você ver melhor. Então, na figura anterior, ela estava aqui com um coletor solar, né? Não sei se percebe. Aqui ela já está de lado, então o coletor solar não dá para ver, mas tem esse prisma triangular é onde fica aí um circuito da armadilha. Então, com o tempo, a gente percebeu que, olha, pode também fazer um sistema de predição de bicudos conforme o clima da região, né? Então, a temperatura, conforme a temperatura favorece o bicudo, conforme a umidade relativa do ar, a precipitação, a velocidade do vento, radiação solar, a evapotranspiração. Então, são fatores que influenciam o aparecimento do bicudo ou não. A evapotranspiração, né, então, ela mostra que a planta está fazendo fotossíntese, ela está sendo atuante, e significa que a flor e o fruto, né, o bicudo entrar, já vai estar mais precoce, ou não. Então, ele vai, né, por outras variáveis. Então, quanto mais rápido a flor de algodão aparece, mais rápido o bicudo vai. Então, a ideia era fazer correlação entre os fatores climáticos e o aparecimento de bicudo, ok? Então, foram feitos experimentos nos anos 2020 e 2021 em 6 fazendas, justamente para ver a correlação de aparecimento de bicudo com fatores climáticos. Essas 6 fazendas se localizam na Bahia, e aqui tem exemplo de uma delas que chama Zuton. Então, está aparecendo aí no lado direito uns pontinhos em azuis. Essas são a disposição das armadilhas. No lado esquerdo tem um mapinha que tem um ponto azul, é onde fica a fazenda, né?
Então, aqui está uma visão espacializada da onde está a fazenda. Tem esse retângulo vermelho mostrando onde está a fazenda. E aqui, na figura anterior, tem a disposição das armadilhas, né? Então, observa que tem uma série de armadilhas aqui, ok? E em cada uma das outras fazendas foi a mesma coisa, pode ter mais armadilhas ou menos. Bom, aí, uma vez que a gente tem os dados, né, de aparecimento de bicudo, a gente tem uma regra de severidade, né? Essa regra foi feita por pesquisadores da Embrapa, que têm experiência nessa área há um tempo, e com isso a gente tem lá os riscos, né? Aqui eu tenho X o número de bicudos que aparecem. Se não tiver bicudo nenhum, o risco é muito baixo. Se for um, o risco é baixo, 2 é médio, 3 ou 4 é alto, e acima de 4, né, 5 em diante, é muito alto. Então, essa regra ela não foi tirada assim do nada, ela foi pela experiência dos pesquisadores da área, que eles já correlacionam a quantidade de bicudos na armadilha com a no campo. Né? Então, com essa regra, que não dá para mudar, ou era desejável que não mudasse, nós fizemos então o sistema. Ok? Quando a pessoa acessa o sistema, ela vai ter lá, ela entra com os dados climáticos e vai aparecer lá risco muito baixo até muito alto. Ok? Então, eu tenho um exemplo aqui da Fazenda Zuton. Então, tem dias de 20 do 7, 27, dia 4 do 8 e dia 11 do 8. Os dados eram pegados semana em semana. Então, no dia 20 do 7, você está vendo aí 4 figurinhas, né, em sequência. Então, os números que estão em branco significa que tem bicudo nenhum. Então, em verde, tem um bicudo. Então, em amarelo tem 2, e está em laranja tem 3 ou 4, e está em vermelho tem mais de 4. Então, observe que lá para o dia 11 do 8, já tem muita armadilha com bicudo acima de 4. No dia 20 do 7, ainda tinha metade das armadilhas estavam brancas ainda, não tinha bicudo nenhum. Então, os bicudos vão aparecendo. Né? E o que acontece? Quanto mais vai chegando em agosto, setembro, outubro, eles começam a aparecer mais. É justamente quando a planta está crescendo e está aparecendo mais botões florais para o bicudo consumir. Então, observe que são muitas armadilhas e cada armadilha tem uma quantidade X de bicudo. O que aconteceu também é que nessas fazendas observou-se que os fatores climáticos eles não variam de armadilha para armadilha. Né? Como a área é pequena, acaba que cada armadilha tem o mesmo fator climático que das outras. Isso aí complicou um pouco o problema, porque era um diferencial. Então, cada armadilha era para ter um valor de temperatura, mas não foi, é praticamente a mesma. Né? Bom, feito isso, né, o problema é complexo. Então, tem armadilhas que tem muito bicudo, outros que não tem nada, tudo na mesma área, né? E então, como que a gente usou para resolver esse problema? Né? Então, nós tentamos, assim, algoritmos de machine learning, modelos mistos, né, para dar uma componente aleatória, justamente porque a disposição das armadilhas ela pode influenciar, fatores externos, tipo o bicudo já está perto de uma mata ali ou não, e tem também o problema da otimização combinatória, que é esse problema generalizado de atribuição, né? E eu posso escolher a armadilha qualquer, ele vai dar um máximo. E heurísticas, né? Que a gente pode, pela observação, ver se, de repente, um misto dessas abordagens pode dar um resultado melhor. Então, foi feito isso, né? A gente fez uma série de regras. Então, Machine Learning, a gente usou o Random Tree, J48, a gente tentou fazer agrupamento, ver se dividir em cada agrupamento criar uma regra. A gente usou também mapa auto-organizável, para ver se a gente via como os bicudos se distribuíam, mas, enfim, cada um a gente usou as estratégias possíveis, né, de agrupamento ou não agrupamento. E depois a gente usou o software UECA, né, para agilizar isso, porque programar um por um
ia levar muito tempo. Então a gente usou o software Weka, que ele já tem esses algoritmos feitos. A gente só entra com os dados, ele já dá a matriz de confusão, dá a parte estatística de erro, dá um melhor valor de acerto, dá F1 score, dá a acurácia, assim foi. Né? Então aqui tem uma figurinha do ECA, né, que a gente pode usar ele. Então você carrega os dados, você pode classificar, tem regressão, tem agrupamento, associação e tudo mais. Então a ideia desse UECA era justamente diminuir a quantidade de programação para a gente testar todos os algoritmos possíveis. Né? Tem vários outros que eu não falei, mas que o ECA suporta. E você pode carregar outros algoritmos que o ECA não vem no default e pode ter uma série de algoritmos. Né? Depois de rodar tudo isso, a gente chegou à conclusão, né, que o Random Forest foi o que teve a melhor acurácia e o J48 também foi bem. Então, esses são os melhores. A gente testou vários outros que eu não coloquei aqui, né? Também os outros, o modelo misto e a problema de atribuição às heurísticas, elas ficaram abaixo de 80,4, foi o máximo que a gente conseguiu aqui. E tem uma outra coisa que não foi colocada aí, é que dado que não são só os fatores climáticos que atuam, né, no bicudo aparecer, né? Então, 70% já era considerado um bom resultado, porque são muitas variáveis difíceis de prever. Mas como chegou a 80%, já foi um número razoável para a gente predizer. Então, com o modelo do Random Forest, a gente construiu aqui um site para degustação, vamos chamar assim, está aí nesse endereço, que a pessoa entra com os dados e ele dá a severidade, né? Se é alta, baixa, média, muito baixa ou alta, a possibilidade de aparecer população de bicudo. Então, o modelo a gente colocou aí, a ideia do modelo também é ele ficar na armadilha da Live Farm, que eu mostrei no início, porque aí o modelo também já dá uma predição, já pode pegar os dados climáticos e os sensores que tem lá e já dá uma predição. Esse modelo a gente podia fazer só para temperatura, ou temperatura, umidade, precipitação, velocidade do vento, em suma, as variáveis climáticas que eu tenho. Como lá no campo ele tem mais variáveis, então o modelo é um pouco mais variáveis, mas se tivesse menos, poderia fazer com menos também. Claro que o resultado poderia mudar. Né? Bom, conclusão, né, que então o objetivo desse trabalho foi mostrar uma maneira, né, da gente ajudar o produtor a ele saber sobre o aparecimento do bicudo, quer dizer, o risco ele existe, é tipo gasolina com combustível com fogo. Eu posso ter o fogo e ter o combustível e não ter oxigênio, então não vai pegar. Mas tem risco? Tem. Né? Então, o que acontece? Pode ser que não nem apareça bicudo lá, mas tem risco, tá? As condições estão todas apropriadas para ele? Estão. Então, no fundo, ele está mostrando o risco nesse sentido. Né? Olha, tem tudo para o bicudo aparecer lá. Pode ser que não apareça porque não tem nenhum lá, ele foi dizimado daquela região. Ok? Então, o sistema de predição ele dá a probabilidade de risco, mas pode ser que nenhum bicudo apareça porque não tem na área. Então, isso pode acontecer. Mas a ideia é o produtor ele já fica alerta para que ele, ao ver o sistema, fale, olha, tem uma grande chance de aparecer bicudo, eu vou ficar alerta agora. Então, se aparecer bicudo, o sistema fez a parte dele. Se não aparecer, o sistema fez também, porque de certo não tinha bicudo. Então, esse sistema tem qual a vantagem dele também? Ele é a qualquer momento. A qualquer momento você pode já ter uma predição do que vai acontecer. O pragueiro, ele levava 4, 5 ou mais dias para poder dar essa predição. Bom, então o resumo da apresentação é esse, e eu estou disponível para responder as perguntas que tiverem. Obrigado, então, Marcelo, pela tua apresentação, bem interessante aí a aplicação que você apresentou aqui para a gente. É, eu, é, é, eu fiquei com uma dúvida em relação ao posicionamento dos sensores que foram utilizados ali durante o treinamento, a coleta de dados que vocês fizeram. É,
esses sensores eles eram igualmente espaçados? Vocês tinham alguma metodologia para fazer o espaçamento desses sensores? Então essa seria a minha primeira pergunta. Vou deixar tu responder ela primeiro antes. Sim, nessa fazenda, em cada armadilha tinha um sensor, tinha um conjunto, né? Ou as armadilhas mais próximas tinham os mesmos sensores. Então a ideia era, a gente viu que o microclima tinha que ter mais do que um sensor, né? Um sensor só para lá, né? O que a gente queria era justamente isso, que cada armadilha tivesse os seus valores diferentes de temperatura, umidade, etc. A gente viu que praticamente não variava. Entendi. E se alguém for utilizar esse sistema, por exemplo, de predição que vocês fizeram, então não precisa ter os sensores lá na propriedade. Ele pode simplesmente informar os dados que tem ali de temperatura, do vento, da pressão, enfim, e aí ele vai conseguir ter uma estimativa do risco de bicudos que tem na propriedade dele, seria isso? Isso mesmo. Se a pessoa tiver uma estação meteorológica, ela pode usar os dados, né? Se ela não tiver, ela pode acessar os dados que tem no INEMET ou no Agritempo, acho que no trabalho eu mencionei isso, ou do NASA Power. O NASA Power tem uma vantagem que ele dá em qualquer coordenada. A desvantagem é que são valores aproximados, não são valores medidos, são valores estimados no NASA Power. Então, ou se ele estiver na cidade, lá tiver uma estação meteorológica que tem dados medidos, ele pode consultar também. Entendi. Essa é a dúvida que eu tinha ficado. Se ele não tivesse uma estação meteorológica, ele teria que arrumar um jeito de conseguir esses dados, né, especificamente para o período dele ali, para identificar se tem esse risco ou não. Então, na tua ferramenta, talvez deixar como uma sugestão, assim, né? Talvez se ele conseguisse informar apenas a posição e o período, ele poderia talvez na ferramenta puxar esses dados de algum lugar padronizado, assim, que vocês tivessem acesso a dados meteorológicos, né? Como uma opção, uma segunda opção, talvez, para essa entrada de dados, né? Eu acho uma ótima ideia, que aí o sistema já poderia fazer um manualzinho, né, de como de pegar os dados e direcionar para o site. Aí a pessoa faria essa aquisição dos dados. O Agritempo, por exemplo, você pode entrar lá e não precisa conhecer nada de informática, é só escolher os filtros, né, cidade, o local mesmo, escolhe se quer estação automática ou convencional e pronto, ele já vai dar os dados do dia. Escolhe o dia também. E acabou. Eu acho que o Agritempo é o mais simples para a pessoa consultar. Perfeito. Eu achei interessante a metodologia do trabalho, assim, do ponto de vista de aplicação, porque a técnica que vocês utilizaram, apesar de utilizar numa única cultura, ela pode ser adaptada para outros tipos de pragas de outros tipos de culturas, né? Eu acho que a metodologia ela funciona da mesma forma, né? Sim. E também é o seguinte, como a gente tinha dado só 2 anos, a gente fez como é que chama? Um jeito. Se ela tiver 5 anos, a gente já podia usar aquelas metodologias de dados periódicos, né? E até citei lá no trabalho, né? Que tem como você fazer isso. Então, poderia usar mais algoritmos. De repente, a gente consegue uma sequência periódica e que seja um valor melhor de tipo 85% ou mais. Né? Perfeito, perfeito. Bom, te agradeço aí, então pelos teus esclarecimentos e pela tua apresentação, Marcelo. Gostei bastante aí do trabalho, bem interessante mesmo, com aplicabilidade muito ampla, assim, né? Vai ter potencial para ajudar bastante gente, né? Que esteja fazendo especificamente essa cultura, mas pode ser que vocês no futuro venham a projetar então outras aplicações para outros tipos de culturas, né? Produzindo outros modelos, então tá realmente bem interessante. Então queria te agradecer novamente pela tua apresentação, agradecer aqueles que estão assistindo também e lembrar que quem quiser entrar em contato com vocês, a gente vai disponibilizar os contatos de e-mail de vocês lá no nosso site oficial. Quem tiver uma sugestão, quem tiver alguma dúvida, então pode entrar em contato diretamente com vocês. Então, no mais, obrigado novamente e
Um abraço e até a próxima. Obrigado aí pela oportunidade de mostrar o trabalho. E sugestões são bem-vindas, críticas também. E a gente vai melhorando o trabalho. Perfeito, Marcelo. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigado a todos.